cá, pessoal. Aqui é mais legal, né? Bem mais legal. Legal. Quevedo, o tempo é seu. Fábio, vamos lá. Pode começar a contar o tempo. Tá bom, obrigado. Obrigado a você. Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Quevedo, sou professor na Universidade Estadual de Campinas, aqui na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação. Não sou campinense de nascimento, sou gaúcho, mas já adotei a cidade há muito tempo. Acabei fazendo graduação na Unicamp, pós-graduação, me tornei professor. E apesar de estar sempre no meio acadêmico, eu sempre achei que é muito importante o professor estar em contato com o mercado. Porque, afinal de contas, nós não formamos só alunos de pós-graduação para a área acadêmica, nós formamos alunos de graduação que vão entrar no mercado de trabalho. Então, com essa noção é que eu sempre luto para que a gente tenha uma boa preparação para os alunos de graduação e a gente tem disciplinas onde a gente destaca projeto de sistemas, projeto em hardware embarcado. Então, isso é só para dar um pequeno histórico, porque a minha área de pesquisa é engenharia biomédica. E diz o que é alguém de engenharia biomédica? Não é um concurso de equipamento médico, é um concurso de casa conectada, mas é um concurso de embarcados. E eu gosto de dar aula sobre embarcados, aula prática mesmo para os alunos. Então, quando veio a ideia do concurso de projeto, comecei a pensar em alguma coisa que pudesse ser útil. Pensei em coisas aplicáveis à área médica, acabei caindo num caso que não é exatamente na área médica, mas vamos dizer que tem um pezinho lá, que é uma forma de proteger crianças contra o risco de choque elétrico, que pode provocar paradas cardiorrespiratórias e vir a óbito. Então, com essa intenção, eu pensei inicialmente nesse sistema, que eu chamei de SMPCI, que é Sistema Modular para Segurança contra Choque Elétrico e Incêndio. O incêndio acabou entrando um pouco depois a ideia, logo eu vou explicar. Eu comecei indo atrás da estatística. Será que é uma coisa que vale a pena investir? Será que os casos não são tão raros que eventualmente não justifiquem criar um sistema de proteção? Em 2013, a última estatística que eu tenho, 82 vítimas fatais no Brasil, crianças vítimas de choque elétrico. Grande maioria delas pega um grampo de cabelo, uma chave de fenda, enfia na tomada. Não adianta nada, padrão novo de tomada, mesmo com recesso, a criança pega uma chave de fenda, enfia lá, leva um choque elétrico. Se der o azar de pegar na fase, vai tomar um choque elétrico. Tá? E essas proteções que nós temos hoje, temos o quê? Disjuntor residual, aquele DR. Tá? As crianças, às vezes, não precisam de uma corrente elétrica muito alta para entrar em parada cardiorrespiratória, então, às vezes, o DR não desarma e ainda assim a criança toma um choque. Tá? Protetor plástico de tomada, a criança aprende rapidinho a tirar isso da tomada. Então isso é sempre um problema. E o ideal então que seria, se eu pudesse desligar a fase das tomadas e ter uma maneira em que eu pudesse ligar apenas quando um adulto autorizasse essa fase a ser ligada. Maneira mais simples, colocar um push button na tomada, você põe o plug, ele energiza a fase. Aí a criança pega, enfia a chave de fenda e aperta o botãozinho, também leva o choque. Então a ideia é ter um sistema um pouco mais sofisticado para isso, né, que permitisse, fosse mais inteligente a prova de crianças. Em relação a outra ideia, já que nós iríamos implementar um controle de tomadas, aí pensei, por que não também temporizar as tomadas? Principalmente tomadas que usavam ferro de passar, a gente vê os exemplos, ferro de passar, chapinha que é esquecido ligado, acaba provocando incêndios, tá, com todas as possíveis consequências. E aí veio então a ideia do sistema. E o que eu considero mais inovador no sistema é usar uma estrutura modular, mas que não é uma estrutura modular por tomada, porque isso provavelmente encarece o sistema. Claro, depende muito do custo do módulo de tomada, mas você tem que pôr um módulo para aquela tomada, isso representa um certo custo. Então a ideia que eu tive é o seguinte: hoje em dia as construções, para cada circuito, usam uma caixa de passagem. Então a energia vem do quadro de distribuição, vai para uma caixa de passagem. Nessa caixa de passagem, você faz as emendas de todas as tomadas. E se nós colocássemos ali um módulo que controlasse todas as tomadas do cômodo, você usa um único módulo, um pouco mais sofisticado, controlando um conjunto de tomadas. Então, com isso, você tem a possibilidade de implementar a coisa de maneira bastante simples. Tá? No caso, também você precisa de um módulo que gerencia os demais. E a ideia é como vamos comunicá-los.
Apesar de muita gente ter mostrado muita coisa sem fio aqui, eu sou um pouquinho mais conservador, pensei numa ideia, por que não fazer um barramento? E eu pensei, por que não I2C? Eu adoro o I2C, porque I2C é para curta distância, o I2C você tem várias limitações. Mas se eu usar um shifter de nível para trabalhar com I2C a 12 volts e trabalhar com ele a 5 kHz, eu vou conseguir transmitir, tem trabalhos que mostram com shifter e com taxas baixas, mais de 100 metros de transmissão sem perda de dados. Então eu tive a ideia de usar um I2C em 12 volts para interligar os módulos. Então a proposta é um módulo auxiliar para cada circuito, montado na caixa de passagem, acompanha e energiza até, no meu protocolo, 16 tomadas, os protótipos aqui são de 8 tomadas, tá? Controla ainda a temporização ele mesmo, ele não depende do módulo principal para contar tempo, tá? E tem autonomia para tirar a energia do módulo. Se eu tirar o plug da tomada, ele não tem que perguntar para o módulo principal, ele já tira a energia da tomada no ato e depois informa o módulo principal. Tá? E o módulo principal se comunica com o usuário através do painel local, tá? E aí veio a ideia de implementar também um aplicativo para Wi-Fi, que foi quando eu apresentei o vídeo, eu estava usando um cliente Telnet. A única diferença agora é que eu consegui fazer um aplicativo só para deixar a cara mais bonita, mas as mensagens são as mesmas. Tá? E a rede de cabos I2C, 12 volts, com 2 pares trançados ainda para diminuir a chance de ruído. Então a estrutura geral acaba ficando assim, você tem um barramento passando ou por conduítes separados se você fizer a construção, mas eu acredito que mesmo que ele vá pelo mesmo conduíte de energia, ainda mais se eu usar um cabo blindado, ele vai conseguir se comportar adequadamente. E eu tenho um módulo principal que se comunica com o usuário e múltiplos módulos auxiliares, cada um deles com um certo número lá de tomadas. Então, para a apresentação aqui, o que nós implementamos? Um módulo principal, então nós temos, ficou um pouquinho apertado, porque acabei comprando caixa de 15 centímetros, talvez uma de 20 ficasse mais adequado. Um módulo principal, que vai ter um painel de comunicação com o usuário, e 2 módulos auxiliares, que vão simular um quarto e uma cozinha. Tá? Cada um deles, eu usei, estava à disposição em 2 placas Freedom, mais a que eu recebi, então resolvi usar as K64, tá? Para fazer isso, e montamos shields específicos. Tá? É claro que a gente pode desenvolver essas placas totalmente customizadas, não precisa usar uma placa Freedom com um shield em cima, e não necessariamente tem que ser um K64, ele pode usar um KL, o KE fazer uma plaquinha com o módulo já com tudo pronto nela. Bom, as tomadas tiveram que ser adaptadas, foi colocado um push button em cada tomada, de tal maneira que quando eu introduzo o plug ele pressiona o push button. Então isso em termos de mercado teria que ter uma tomada específica, mas isso aí, questão de mercado, acho que não é difícil de implementar. Tá? E por fim, nós usamos para detectar no push button a própria energia da fase, né? Aliás, o neutro dele que sobe o fio, e no módulo eu tenho também à disposição a fase, aí eu ligo num opto isolador também e a chaveamento da tomada através de relés também para garantir isolação total. Tá? Como funções extras, eu já implementei a ideia de sistema para viagem, ou seja, você programa algumas tomadas essenciais e pode desligar as demais tomadas, mantendo aquelas essenciais ligadas, tipo geladeira, sistema de alarme, qualquer dispositivo que tenha que permanecer ligado. Tá? Ainda podemos implementar, ligar e desligar pontos à distância pela internet, né? Mas isso não foi implementado. E se pensar em outras funções, o que eu acho interessante é que você tem muita flexibilidade nesse sistema, você pode introduzir muitas funções e muita modularidade com essa estrutura de barramento. A gente viu aqui muitos falaram sobre serviços, né? Então deixa eu passar rapidamente para a apresentação. Tá? Então tem tomadas que são temporizadas aqui. Está perguntando se eu quero ativar, eu digo que sim. A geladeira, por exemplo, eu ativo. Ferro de passar. O ferro de passar está temporizado para 1 minuto, só que já estava no fim do minuto. Eu posso dizer que não quero prorrogar esse tempo, ela desliga. Se eu não responder nada, depois de 1 minuto ele dá um timeout e desliga de qualquer maneira. Vocês acham que não houve tempo hábil para apresentar o aplicativo?
Vou ligar a outra tomada. Ele está um pouquinho atrasado aqui. Então ele resolve não funcionar. Eu posso ativar, ele está recebendo um pouco atrasado o celular e na verdade quando eu ativo lá ele cancela a mensagem do aplicativo. 10 minutos.